O Sergipe Justiça está começando. Veja os destaques. Mutirão para a renegociação de dívidas é destaque na Semana Nacional de Conciliação em Sergipe. Reuniões preparatórias iniciam a reavaliação do atual ciclo do planejamento estratégico do TJSE. Curso capacita profissionais para desenvolverem práticas restaurativas. Coordenadoria da Infância e Juventude recebe estudantes do município de Estância para uma aula sobre cidadania. Não saia daí, a gente volta já com essas e outras notícias. No mês de novembro, foi iniciada a reavaliação do atual ciclo de planejamento estratégico do Tribunal de Justiça de Sergipe. As reuniões preparatórias que antecederam o 15º Encontro Anual reuniram gestores de projetos para aperfeiçoar, inovar e realinhar as soluções e as iniciativas. Estratégia Nacional de TIC, Governança Judiciária, Garantia dos Direitos Fundamentais, Sistema de Precedentes, Agilidade na Prestação Jurisdicional e Justiça Criminal. Foram os temas abordados em reuniões preparatórias para o 15º Encontro Anual do Planejamento Estratégico, que acontecerá no dia 1º de dezembro. As reuniões foram abertas pela desembargadora Yolanda Guimarães, presidente do Comitê Gestor do Planejamento Estratégico do TJSE. O nosso objetivo com esse novo formato do Encontro Anual do Planejamento é de que racionalizar, né, as metas, né, para que tenha uma maior efetivação. Por quê? Isso dá informalidade, ou seja, discutir, conversar, repensar os macros desafios. Essa foi a nossa ideia de repensar para que possamos realmente dar efetividade. E com essa mudança, nós fizemos 2 reuniões, que são as reuniões, as RAIs, e agora, para o encontro, que será dia 1º de dezembro, nós temos 2 reuniões que são realizadas hoje. Uma direcionada à atividade fim e outra relacionada à atividade meio e fim. Então, com essas reuniões, nós teremos o suporte para um encontro que será realizado dia 1º de dezembro. Esse encontro será o resumo de todo o estudo que foi feito para realmente colocar em prática. E a nossa missão, como isso foi um planejamento de 2021 até 2026, nós estamos na metade, é a princípio a função de realizar a justiça. Como realizar a justiça? Realizar a justiça fazendo uma preparação das práticas, e não só preparação, efetivação, como eu repito, efetivação, colocar em prática aquilo que foi estudado, aquilo que foi repensado pelos gestores do macro desafio e com uma prestação judicial célere e, consequentemente, com a satisfação da sociedade, que é da população, da sociedade, que é o nosso público-alvo, a efetiva participação de todos na busca da justiça. O encontro do planejamento, em suas antigas edições, reunia em um único dia gestores e não possibilitava a participação efetiva. O diretor do planejamento explica a nova sistemática para o encontro. O evento anual ele teve uma mudança. Sempre os participantes falavam que queriam efetivamente participar mais. Então, pensando nisso, mas também tentando tornar o evento um pouco mais leve, a gente quebrou o encontro anual de um evento de 6 horas para 2 reuniões de 2 horas cada e um evento final com 2 horas apenas para apresentar os resultados. E aí, nessas reuniões, efetivamente, é mais fácil a gente poder participar, realmente abrir o espaço para que as pequenas mesas possam discutir temas específicos e apresentar suas diversas óticas a respeito dos problemas e das soluções, para que a gente possa fazer essa revisão do planejamento estratégico como um todo, calcado também nas experiências e nas vivências daqueles que compõem o judiciário. O primeiro bloco de reuniões foi voltada para os macrodesafios na área administrativa e o segundo para a área judicial. Cada uma das 6 reuniões foi conduzida por um servidor, que buscou fomentar entre os gestores melhorias na prestação jurisdicional e o fortalecimento da estratégia. Eu acho muito importante, principalmente por ser planejamento estratégico, a gente sempre parar um pouquinho e pensar: o que a gente está fazendo está bom? O que a gente está fazendo pode ser melhorado?
Então, assim, aproveitando, né, todas as visitas que a gente fez, né, até dinâmicas que a gente participou em congressos e tal, a gente montou, né, toda esse novo planejamento e foi algo que foi comprado, né, pela alta administração. E graças, né, a esse trabalho, hoje a gente está tendo aqui um fruto muito importante. As principais ideias foram em relação aos indicadores, às iniciativas para atingimento do macrodesafio, e um alinhamento que ficou forte lá é trazer as ideias do CNJ, que é de investimentos em inteligência artificial e ciência de dados, para dentro do nosso macrodesafio e adicionar essas iniciativas. A gente viu que as possibilidades de foco nas demandas de grupos vulneráveis, da infância e juventude e da mulher entrasse como foco principal desses macrodesafios e fazer com que a gente crie medidas novas de divulgação desses direitos que já existem, ampliação desses serviços que já existem e também fazer um treinamento, principalmente para o pessoal da terceirização e também o pessoal das recepções, que é o carro-chefe que recebe o público em geral, seja atendido conforme o tribunal vem trabalhando essas demandas, tanto de assédio como de grupos vulneráveis de violência doméstica, para que a gente possa dar um acarinhamento melhor para essas pessoas e as pessoas se sintam parte do poder e parte dos serviços ofertados. Os gestores avaliaram o novo formato do encontro com a antecipação das reuniões preparatórias. Ficou bem interessante, né, essa nova dinâmica, porque assim ficou mais resumida, mais reduzida e mais objetiva, possibilitando com que a gente consiga falar melhor sobre cada assunto específico. Foram pensados assuntos bem importantes para o Tribunal de Justiça. Para essa parte agora, que é a parte da jurisdição, eu vou ficar aí numa sala falando sobre prestação jurisdicional e agilidade, que é o que eu acho que toda a população e a sociedade espera do Poder Judiciário. Eu acho que esse novo formato permitiu uma maior proximidade entre os participantes do macrodesafio, entre os servidores do TJ que estão envolvidos nesse macrodesafio. Eu acho que uma maior cumplicidade, uma integração, uma forma de, como eu disse, aproximar mesmo os servidores e ter a oportunidade de expor suas ideias, suas sugestões. Eu acho que ficou mais íntimo, talvez a palavra que melhor defina seja essa. Deixou um pouco mais íntima a reunião, mesmo de acolhimento entre todos nós, que a gente pudesse compartilhar mesmo todas as ideias. Muito importante, né? Porque dá oportunidade para os diversos atores de diversos setores discutirem, né? Avaliarem, discutirem conjuntamente, né? Coletar sugestões sobre as diversas áreas e possibilita que todos conheçam, né? As atividades, o dia a dia, o cotidiano dos demais, e a partir daí também surgiram, né? Como atores fora do processo, novas possibilidades. Essa nova dinâmica, ela se demonstrou otimizadora, porque permite que os participantes possam se expressar com mais informalidade. E nesse ambiente de informalidade é que vem o brainstorming, vem a percepção da sua realidade local, para que nós possamos ter uma interface melhor em relação ao que é executado, o que ocorre no dia a dia do Poder Judiciário e o que é planejado estrategicamente em nível macro. Então, essa iniciativa, ela mostra-se muito mais produtiva, porque surgiram muitas ideias novas, a partir de uma percepção real do que ocorre, principalmente na área fim. Segundo Felipe Batista, fortalecer o planejamento estratégico é o caminho para promover uma prestação da jurisdição eficaz e que atenda aos anseios da sociedade. Tudo vem da estratégia e vai seguindo até o cidadão. E aí um exemplo disso que a gente traz é a garantia de direitos fundamentais, que tem a política do enfrentamento da violência doméstica. De lá vem a Meta 8, que é julgar os processos de violência doméstica e feminicídio antigos, que vem para o Prêmio CNJ, onde a gente vai ter que os processos de violência doméstica devem durar no máximo 300 dias, ou seja, vai tentar trazer o processo para ser um processo mais célere, ao mesmo tempo que as medidas protetivas devem ser julgadas em até 3 dias, vai acompanhar para que elas sejam julgadas em até 3 dias. E aí, com isso, a gente vai ter um resultado onde os processos de violência doméstica, nesse exemplo específico, vão ter um julgamento. Os antigos vão ser julgados, vão ter uma prioridade. Os processos novos vão ter um tempo máximo ali, ou seja, vão ter uma celeridade. E as medidas protetivas vão ser conferidas com essa urgência aí de 3 dias e vão ser acompanhadas com base nisso. Então, dá todo um foco. E com isso, aí no exemplo específico, por exemplo, da violência doméstica, a gente vai ver que para a vítima da violência doméstica, ela vai ter uma justiça mais ágil
Então ela vai ter credibilidade naquela justiça para poder acionar ela e o agressor vai ter uma certeza de uma punição, porque o judiciário vai estar agindo. Então, isso é apenas um exemplo que vem lá da estratégia. E aí é importante a gente que trabalha nisso poder fazer esse fio condutor para mostrar que tudo no final tem uma ligação e tem uma origem para poder chegar em toda essa preocupação numa entrega melhor para a sociedade. Depois do intervalo, vamos acompanhar mais uma ação do projeto Ser Cidadão. E também as capacitações para facilitadores em justiça restaurativa. Voltamos já.